Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Como você está nessa segunda-feira? Como está a sua família? Todos bem? Saiba que eles estão todos sob a proteção do nosso Senhor. Amém? Gostaria dessa segunda-feira com palavra meditar com você num tema: medo versus fé. E o texto que nós vamos abordar está em Lucas capítulo 8, versículo 22 em diante. Acompanhe comigo na leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Irmãos, esse texto fala de um episódio onde Jesus convida os seus discípulos a atravessar o lago da Galileia, que é muito conhecido como Mar da Galileia, porque a sua extensão era de 10 quilômetros. Então, era um grande lago e era comum acontecer algumas tempestades. Mas essa tempestade que aconteceu, com certeza não era uma tempestade comum. Por que não era comum? Porque os seus discípulos, os discípulos de Jesus, eram homens pescadores e pescadores experientes. Então, pelo fato deles se assustarem, com certeza não foi uma tempestade comum. Mas diante do medo dos discípulos, Jesus questiona a eles: Onde está a vossa fé? E eu gostaria que você pensasse nisso. O medo, irmãos, sempre duelou com a fé. Abraão teve medo quando foi para o Egito e mentiu a respeito da sua esposa. Depois ele teve medo novamente quando foi visitar um reino de Abimeleque e chegou lá, mentiu também a respeito de sua esposa porque temia contra a sua própria vida. Ele é o pai da fé. Então, houve fé no coração de Abraão, mas também o medo duelou com a fé de Abraão. Outro episódio também nós vemos em Gideão, quando Deus, aliás, aparece a ele e chama ele de varão corajoso. Mas só que ele estava escondendo dos midianitas. Então havia medo no coração dele. Mas Deus faz com que ele exerça fé. Então, o medo sempre esteve presente e sempre estará duelando com a nossa fé. Agora, eu quero que você atente para uma coisa: o medo, irmãos, rouba a nossa ousadia. O medo rouba a nossa alegria. O medo rouba a nossa liberdade, rouba a espontaneidade. E nós devemos combater o medo. Não podemos deixar que o medo cresça, que o pânico cresça no nosso coração. Não devemos deixar que o medo limite a nossa fé, ou que o medo nos impeça de exercer a nossa fé. O medo tem que ser combatido, tem que ser enfrentado. E eu quero desafiar você a enfrentar seus medos, a enfrentar essa pandemia que estamos passando, com fé, não com pânico, mas encarando com fé no seu coração, demonstrando uma fé operosa. Por quê? Porque a fé, irmãos, vence o medo. Quando nós exercemos fé, o medo desaparece. Quando os discípulos chamam por Jesus, clamam por Jesus,
Eles clamaram por Jesus porque eles estavam com medo da morte. E eles falaram para Jesus: não importa que pereçamos. Olha, se Jesus não tinha se despertado, e ele se importa com cada um de nós, ele não se despertou porque não havia perigo iminente. Quando ele é despertado, ele fala: onde está a vossa fé? Lá em 1 João capítulo 5, versículo 4, diz o seguinte: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha, irmãos, se nossa fé é capaz de vencer o mundo, ela é capaz de vencer tudo que no mundo há, tudo que nele há. É capaz de vencer o medo, o pânico, a desesperança e qualquer coisa, a aflição, as angústias, tudo aquilo que há no mundo. A nossa fé é capaz de vencer, é capaz de suplantar em nome de Jesus. Então, exerça sua fé nesses dias. Olha, eu me dirijo a você que não tem nenhum tipo de comorbidade, que pode estar cultuando ao Senhor. Eu desafio você a estar conosco, irmãos. É lógico que nós temos que ser prudentes, temos que nos guardar, nos preservar, usando máscaras, fazendo todos os cuidados necessários, mas não devemos deixar que o medo nos coloque dentro das nossas casas. Tem irmãos desejosos para estar conosco, mas não podem estar por causa do decreto, por causa das limitações e tudo, mas estão sedentos. Agora, aqueles que não têm nenhum tipo de comorbidade, irmãos, neste momento precisam exercer fé, exercer confiança no Senhor, deixar com que este medo não cresça, esse pânico não cresça, e você venha louvar o Senhor, venha estar em comunhão conosco, venha se fortalecer, venha se renovar. E talvez você possa perguntar: não, mas eu não estou bem nesse momento. Jesus encerra esse texto praticamente perguntando: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? E eu te faço uma pergunta: por onde anda a sua fé? Se ela anda sumida, faça ela reaparecer. Se ela diminuiu, venha até Jesus, porque Ele pode acrescentar mais fé. Ele nos ajuda na nossa pouca fé. Ele pode nos fortalecer nesse sentido, Ele pode renovar a nossa fé. Em que está a sua fé? Às vezes nós colocamos a nossa fé nos noticiários, colocamos a nossa fé naquilo que está à nossa volta. Então, nossa fé não deve estar nos noticiários, irmãos, nem nos prognósticos. Em quem deve estar a nossa fé, irmãos? A nossa fé tem que estar em Cristo. A nossa fé tem que estar em Jesus. Ele sim é o autor e o consumador da nossa fé. Então os nossos olhos devem estar fitos nele. A nossa esperança firme deve ter uma esperança em Jesus. Demonstre uma fé operosa neste momento. Exerça fé no seu coração. Desperta o seu coração. Não tenha medo de estar conosco, não tenha medo de enfrentar os desafios da sua vida, porque o Senhor é quem te guarda. Ele que guarda a sua entrada e a sua saída, diz Salmo 121, desde agora e para sempre. Nós estamos guardados e protegidos por Ele. Nós não devemos ser imprudentes, mas precisamos exercer fé constantemente. O justo viverá pela fé. E você é um justo. Você é nascido de Deus. E há uma fé dentro de você capaz de superar todo medo. Que o seu coração seja tomado neste momento de fé, de convicção. E se neste momento falta fé no seu coração, tenha coragem de dizer a Jesus: Jesus, ajuda-me
na minha pequena fé. Ajuda-me na minha pouca fé. Acrescenta fé ao meu coração. Faça esse pedido ao Senhor. Creia que Ele irá atender, porque Jesus quer que a fé dele permaneça no nosso coração até a vinda dele. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor esse irmão, essa irmã, essa pessoa que está nos acompanhando através desse vídeo. Quero te pedir em nome de Jesus, Pai, visita esse coração, Senhor. Remove todo o medo desse coração. Remove toda a insegurança nesse coração. Remove todo o pânico. Gera, Senhor, esperança. Gera fé genuína. Gera uma fé operosa no coração do meu irmão, no coração da minha irmã, no meu coração, Senhor. Que o Senhor nos faça vencedores sobre tudo aquilo que há no mundo, sobre o medo, inseguranças, angústias. Pai, no nome de Jesus, que nós possamos prevalecer. Sabemos que o Senhor está conosco, que a fé, Pai, possa ser renovada no coração de cada um de nós, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa gerar fé no teu coração e que você exerça essa fé para fazer a diferença em nome de Jesus. Amém?